Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. E antes de começar o vídeo eu quero apresentar o nosso convidado especial, Steve, que na verdade é um invasor. Ele entrou aqui, fez uso capião desse nicho e agora é isso. Inclusive esses dias eu cheguei aqui e encontrei um monte de livro no chão e eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Um terremoto? E aí depois eu vi que ele decidiu ocupar essa parte aqui da estante. Mas voltando para o tema do vídeo, hoje vamos falar sobre os livros que eu li em dezembro. Vamos lá? O primeiro livro que eu li foi O Mundo Mágico, de Edith Nesbit. Este livro é um compilado de contos da Edith Nesbit que foram publicados em várias revistas. E, pra ser sincero, eu não sei exatamente qual é o tema principal, porque nem todos eles falam sobre magia. Mas todos eles têm alguma criança passando por alguma evolução moral. Então, nos contos você tem várias situações de desafio moral mesmo, que as pessoas têm que passar por uma situação difícil e perceber que aquele jeito que ela estava tratando aquela situação não era exatamente um jeito bom. É engraçado que a Edith Nesbit sempre foi muito ligada a esse partido comunista, essas causas socialistas, sabe? Mas eu nunca percebi isso em nenhum dos contos, em nenhum dos trabalhos dela que eu li. Mas neste livro aqui tem vários contos que focam muito nesse assunto, sabe? Mas mesmo assim, os contos são muito bonitos, são muito bem escritos, o jeito como ela descreve as situações é muito envolvente, ela escreve muito bem. E as histórias são sim muito legais. Inclusive, tem uma história aqui que pode ter sido a história que inspirou as Crônicas de Nárnia. E é uma história muito bonitinha, vale muito a pena ler, eu adorei ela. Aliás, eu adorei o livro inteiro, as histórias são lindas, vale muito a pena ler. E o segundo livro que eu li foi A Sonata Perfeita, de Rose Tremain. Este livro não foi nada do que eu estava esperando, sério. Eu, na verdade, queria ler livros em dezembro que fossem histórias mais leves, porque dezembro é um mês muito corrido pra mim, e eu queria histórias mais leves, daquelas de elevar o espírito, sabe? E quando eu vi este livro aqui, que se passava na Segunda Guerra Mundial, que eram duas crianças, eu tava esperando uma história meio como Ecos ou A Menina que Roubava Livros, sabe? Aquelas histórias que realmente emocionam, mas que são lindas, sabe? Emocionam por tratar de assuntos que realmente mexem com a nossa sensibilidade como ser humano. E este livro, na verdade, é bem o contrário disso. E não que seja ruim, ele é realmente bem escrito e tudo mais, mas não era o que eu precisava naquele momento. Se eu tivesse lido em algum outro momento, talvez eu tivesse gostado mais, mas como eu queria uma história diferente, eu acabei me decepcionando um pouco. Mas eu vou explicar por quê. Este livro, na verdade, se passa na Suíça depois da Segunda Guerra Mundial, mas as consequências da guerra ainda são muito visíveis. E esse foi um ponto muito interessante neste livro, porque eu tinha ideia de que dos países europeus, a Suíça tinha sido menos afetada durante a guerra. E, na verdade, neste livro ela mostra que o fato da Suíça ter um posicionamento neutro acarretou numa imigração muito grande para o país. E justamente essa imigração desenfreada acarretou dois problemas principais. O primeiro, infraestrutural, obviamente, mas o segundo foi que a população começou a temer que esse acúmulo de judeus no país pudesse atrair a atenção que eles não queriam. Inclusive no livro diz que houve realmente uma ameaça da Alemanha de atacar a Suíça caso eles continuassem recebendo essas pessoas, esses refugiados. Então tem sim alguns pontos muito interessantes nessa história que acabaram se tornando pano de fundo, que são esses pontos que acabam mudando a personalidade de alguns personagens que vão dar o rumo da trama. Mas como eu disse, esses pontos são o pano de fundo dessa história. O principal aqui é justamente a personalidade dos personagens e o relacionamento entre eles. E foi isso que foi muito difícil para mim de engolir, porque eu tava esperando pessoas que realmente passavam por dificuldades e tudo mais, mas que tinham um senso moral muito forte, coisas assim, sabe? E não é nada disso. Essa história é um emaranhado de traição, a gente traindo o marido, o amigo, a mãe. É um negócio que, sério, eu não tava esperando por isso. Eu também já vou deixar um aviso aqui pra você que não conhece a história, porque logo nos primeiros capítulos teve uma cena que me deixou muito chocada. Porque eu realmente não tava esperando por nada disso neste livro. Mas logo nos primeiros capítulos tem uma cena entre um adulto e uma criança. E sim, é exatamente isso que você tá pensando. Não é nada que vá muito além, mas realmente foi chocante porque o livro começa de um jeito muito fofinho, realmente falando sobre amizade, e a gente não espera que vá degringolar tanto assim. Mas para resumir um pouquinho o livro, a história segue a vida de Gustavo, um menininho, filho único, órfão de pai,
que vive com a mãe apenas. Ela é uma pessoa assalariada, mas ganha muito pouco. Então, eles vivem praticamente na pobreza. E o Gustavo é um menininho muito fofo, ele sempre foi muito perceptivo. Desde o começo da história, que ele é criancinha ainda, ele percebe a situação dele, ele percebe que ele precisa ajudar a mãe dele. E ele é muito amável, só que a mãe dele não é. A mãe dele, na verdade, é uma pessoa muito bruta. Ela não bate nele nem nada, mas ela evita ao máximo contato com ele, passando apenas questões morais para ele. Ela conversa com ele, mas ela exige assim um certo distanciamento. E o Gustavo, ele ama muito a mãe dele, ele quer ajudar ela e ele também quer ser amado por ela. Então ele faz tudo que ele pode para deixar a vida dela mais fácil. E também, logo no começo da história, ele conhece o Anton, um menininho, filho único também, de uma família muito rica e judia. E isso marca muito a personalidade do Gustavo, porque quando o Anton chega na escola, ele tinha sido transferido de uma grande cidade para essa cidadezinha no interior da Suíça. E ele tá desolado, ele não para de chorar. E o Gustavo vai até ele e começa a conversar com ele. E naquele momento ele percebe que é dever dele cuidar desse menininho, tentar fazer a vida desse menininho melhor. Então eles se tornam amigos de um jeito muito estranho, porque o Gustavo é realmente isso, ele quer ajudar as pessoas, ele faz o melhor que ele pode por todo mundo. E o Anton é realmente assim, tá nem aí com nada, sabe? Não é que ele não esteja realmente nem aí com nada, ele realmente gosta do Gustavo, mas ele é uma pessoa um pouquinho mais fria. Tem vários pontos aqui no livro que eu fiquei pensando, meu Deus, mas ele não é seu amigo, por que você não ajuda ele? E ele não tá nem aí, ele nem se preocupa em saber o que tá acontecendo com a vida do Gustavo. Isso até poderia ser um reflexo da primeira visita do Anton à casa do Gustavo. Porque quando a mãe do Gustavo descobre que o menino, o amiguinho dele, que ele tanto fala, que ele tanto gosta, é judeu, ela meio que tem um surto. Uma coisa interessante deste livro é que a história é dividida em 3 partes. A primeira é justamente esses primeiros anos de vida do Gustavo, como ele conheceu o Anton, a relação entre a mãe dele, ele e a mãe dele. Mas a segunda parte do livro conta a história dos pais dele. E é aí que a gente descobre o porquê da mãe dele ser tão contra os judeus. Eu gostei muito dessa escolha da autora porque realmente a gente não teria esse nível de detalhes com uma confissão da mãe dele. E aí na terceira parte da história nós voltamos a seguir o Gustavo, aí já na idade adulta, resolvendo todos esses problemas que ficaram do passado, tanto dos pais dele quanto dele mesmo, problemas que não foram resolvidos na amizade dele com o Anton. Então, no geral, eu posso dizer que a história é muito interessante e ela é muito bem escrita, as descrições são muito bem feitas, a gente realmente consegue perceber o que a autora queria passar. Mas o que pegou pra mim foi justamente essas questões morais, porque parece que não tem nenhuma. Simplesmente as pessoas se traem e aconteceu e ninguém tá nem aí. E aí um fala, não, eu vou levar isso pro túmulo, eu não posso contar, e depois já tá contando. Eu não sei, realmente assim, as questões, a forma como as pessoas se relacionam aqui é muito estranha. Mas se você me perguntasse se eu indicaria este livro, eu diria que sim. Como eu disse, é muito bem escrito, tem muitas coisas interessantes aqui, mas eu só faço essa ressalva porque se você, como eu, achar que é um livro fofinho, eu posso te dizer que não é. Tem várias coisas que vão te chocar aqui, principalmente essas questões morais que acabam sendo interessantes se você poder analisar dos outros, sabe? Quando não é com você, é ótimo. Mas é uma leitura interessante, vale a pena ler, só fica a ressalva aí de que talvez você se choque com algumas coisas. E o terceiro livro da minha lista é As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Como eu disse no vídeo anterior sobre a meta de leitura, eu só conheço a história do Pinóquio através dos filmes, principalmente aquele primeiro filme da Disney, do desenho. E nesses filmes, ele é sempre apresentado como uma criaturinha muito inocente, às vezes travessa, mas sempre indo pro lado da inocência, ele é enganado e tudo mais. E aqui a gente percebe que não é nada disso. Pinóquio, na verdade, é uma criaturinha muito do mal. Ele, antes mesmo de se tornar um boneco, quando ele ainda é um pedaço de madeira, ele já tá causando briga entre amigos. Ele causa intriga, faz as pessoas saírem na porrada, ele rouba, ele manda o Gepeto pra cadeia. Tudo isso nos 3 primeiros capítulos. Então Pinóquio não tem nada de inocente, ele faz tudo de caso pensado mesmo, e ele só se arrepende quando as coisas ruins acontecem com ele. E uma coisa muito interessante aqui é justamente a forma como ele vai aprendendo as lições. Porque ele começa como uma criaturinha muito do mal mesmo, ele não tá nem aí com nada.
Mas conforme as coisas vão dando errado para ele vai percebendo que ele precisa mudar um pouco o comportamento dele. Mas ao mesmo tempo, ele tá sempre tentando tirar vantagem, ele tá sempre tentando se esquivar de algum trabalho duro e coisas assim. Então, a evolução dele, a forma como ele vai de fato percebendo que quando ele é bom, coisas boas acontecem, e quando ele é ruim, coisas ruins acontecem, é todo um caminho, não é uma coisa instantânea. Não vou negar que em vários momentos eu senti muita raiva do Pinóquio. Mas também eu acabei me afeiçoando a ele. Ele acaba conquistando a gente pelo jeitinho dele. E pra gente ver que, de fato, ele vai tendo melhoras. Parece que ele vai dar um passinho pra frente, dois pra trás. Mas ele realmente está avançando no caminho dele para se tornar um menino de verdade. E um menino de verdade significa um menino bom. Eu amei essa história e é uma leitura super fácil, super rápida. E essa edição aqui eu também adorei porque ela marca exatamente o ponto em que a história original terminou. Porque originalmente Pinóquio foi publicado em folhetins, né, em capítulos. E a história original para em um ponto super dramático. Só depois, quando a história realmente fez muito sucesso e que decidiram fazer um livro sobre ele, que o editor pediu para o autor continuar, dar um final um pouquinho, uma moral melhor para a história. Então, nessa edição, eles mostram exatamente onde parou originalmente. E eu achei isso muito legal. Gostei muito da história e muito dessa edição. E o último livro da minha lista é A Princesinha, de Frances Hodgson Burnett. Eu já devo ter falado em uns 3, 4 vídeos aqui que eu amo essa história e eu realmente amo. Eu acho ela fantástica. Este livro conta a história da Sarah, uma menina órfã de mãe que vive com o pai na Índia. E a relação dos dois é muito amigável, eles são amigos mesmo. E nada falta para ela, o pai dela é muito bem de vida, ele dá tudo que ele pode para ela. Mas ele decide que ela precisa continuar a educação dela na Inglaterra, em um colégio só para meninas. E quando ela chega nesse novo colégio, o pai está muito preocupado com ela. Não por ela em si, porque ela é uma criança muito inteligente, muito educada. Então ele sabe que ela vai fazer amigos, que ela vai aprender tudo que ela pode aprender, porque ela é realmente muito inteligente e, como ele diz, muito consciente, apesar de ser uma criança. Ela sabe o que é bom para ela. Mas ele está preocupado porque eles sempre foram muito unidos. E a partir desse momento, ele vai voltar para a Índia e vai deixar ela sozinha na Inglaterra. Então ele diz para a diretora que ela pode dar tudo que a menina quiser, tudo que for facilitar a vida dela. E essa diretora é uma pessoa extremamente amargurada. Ela é invejosa, ela não consegue ver nada de bom nos outros, a não ser o que pode trazer algum ganho para ela. Então logo de cara ela não gosta da Sarah, ela acha que a menina é extremamente mimada. Apesar da menina ser extremamente educada com ela, com as colegas, com os outros funcionários da escola, a menina é não só educada, como ela é bondosa, ela ajuda as pessoas com a maior boa vontade. Mesmo assim, a diretora detesta ela e não suporta nem ouvir falar da menina, a não ser pelo simples fato de que essa menina extremamente inteligente, extremamente educada, extremamente bem vestida, atrai olhares e faz com que as pessoas queiram colocar suas filhas na escola. Então ela trata a Sarah muito bem e ela realmente não poupa gastos, ela faz tudo o que ela pode para deixar a vida da menina mais confortável possível. Acontece que um dia chega a notícia de que o pai da Sarah morreu e a diretora entra em colapso. Ela não tá nem aí com a menina, ela nem pensa no que a menina vai sofrer por perder o pai dela. Ela simplesmente pergunta pro advogado: mas eu acabei de gastar uma fortuna com essa menina. E é isso, gente. Ela não tá nem aí com nada, ela só pensa no dinheiro que ela perdeu. É óbvio que, sendo calculista, ela também percebe que a Sarah, por ser uma menina extremamente inteligente, pode ser usada como tutora ali para as crianças menores. Então ela deixa a menina ali trabalhando como empregada e em alguns momentos ajudando as crianças menores nos estudos. A partir daí, a vida da Sarah dá um giro de 180 graus e ela sai de ser essa menina super paparicada, que todo mundo olha e admira, para ser extremamente maltratada, uma pessoa que mal tem o que comer, o que vestir e tem que sair na neve com o sapato furado para fazer compras para a cozinheira. Mas tudo isso é só o que acontece na vida dela, coisas sobre as quais ela não tem controle. Mas o que ela tem controle é sobre as emoções dela, os pensamentos dela. Ela é uma pessoa que tem uma boa índole. Ela não vai deixar de ajudar os outros, ela não vai maltratar os outros só porque ela está sendo maltratada. Ela é uma pessoa muito boa. Se eu tivesse que usar algum personagem como padrão moral, eu usaria a Sarah, porque ela realmente é uma pessoa que não se deixa abalar, que não deixa que seus padrões morais
sejam abalados pelos outros. E essa história é sobre isso. É uma história realmente linda, muito emocionante. E a Sarah é maravilhosa. Eu amo essa menina. Se eu tivesse que indicar um livro para você ler na sua vida, eu indicaria este aqui. É uma leitura muito gostosa e o livro não é muito grande. E, sinceramente, é uma leitura que vale muito a pena. E este foi o último livro que eu li em 2024 e eu amei. É realmente o livro perfeito para finalizar um ano. E é isso, esses foram os livros que eu li no mês de dezembro. Foi um mês de altos e baixos, tanto nos livros quanto na vida pessoal, mas foi muito gostoso, valeu a pena. Espero que você tenha gostado dos livros, me conta aqui nos comentários se você já leu algum ou qual você está querendo ler. E se gostou do vídeo, não esquece de me dar um joinha e se inscrever no canal. Beijo, até o próximo vídeo.